Bom dia, minha gente. Eu olhei pro lado e falei, nossa, musiquinha. Que clima. Meu pescocinho. Tu parece aqueles cachorrinhos que ficam no banco de trás do carro. Com a cabecinha. Não parece? Bom dia, minha gente. Segunda-feira. Uma nova semana inteirinha pela frente para conquistarmos novas oportunidades e alcançar com muito foco o nosso objetivo. Todos nós temos objetivos na nossa vida, metas a serem seguidas, enfim. Então aproveitar o novo início de semana para que possamos trazer mais energia para depositar tudo isso naquilo que a gente quer. Mais importante é correr atrás, não dá para ficar parado, minha gente. Não tem como ficar parado. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que foi o final de semana? Aproveitaram? Curtiram? Já deu um clima mais ameno, né? O calor, ele deu uma baixada, mas hoje já voltou com tudo de novo. Mas deixa, tá bom, adoro. Mas esse final de semana já deu uma amenizada. Teve chuva, calor, sol, tempo nublado. Teve todas as estações, acredito, em um único só final de semana. Mas me chamou a atenção, gente, que no sábado, pela manhã, eu fui sair de bicicleta e eu fiquei observando. Olha, não tem idade não, hein? Todo mundo se dedicando para a caminhada matinal, ou pedalando, correndo na orla, tomando seu chimarrãozinho, conversando. Isso é muito importante, desfrutar de momentos de lazer, para você conversar, interagir, enfim, aproveitar as coisas mais simples da nossa vida. E muitas vezes, com o nosso corre-corre diário, nós deixamos de lado de apreciar. Muitas vezes, aquele cheirinho do orvalho, o arco-íris, que ontem, inclusive, teve orvalho, teve arco-íris, sim, ontem teve arco-íris. Eu estava vindo de Camboriú e eu vi. A gente muitas vezes nem se dá conta das coisas maravilhosas que a natureza nos oferece e das coisas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque o nosso dia está ali, ó, ligado no automático. Então basta pararmos um minuto, desfrutar desses momentos, para daí trazer mais energia e vigor para o nosso dia a dia. Ontem foi um dia, aliás, esse final de semana foi assim, minha agenda estava com tanta coisa, mas com tanta coisa, Aniele, que você não faz, não tem ideia. E eu comecei a parar um pouco, falei, gente, calma, tem tudo isso, mas vamos, né, caminhar um pouquinho, conversar, aproveitar, para ter energia, porque senão ninguém aguenta. Gente, olha só, o programa hoje não vai falar sobre energia, não vai falar sobre isso, mas eu queria começar o programa falando sobre isso, porque foi algo que me chamou a atenção bastante no último final de semana. Mas hoje nós vamos falar sobre o salário mínimo e as suas regras, o novo salário mínimo aplicado agora em 2024. Bom, né? Mas tem as suas regras também. Nós vamos conversar com a advogada previdenciarista, a doutora Aniele Chiesa, que já está aqui no estúdio do Muito Mais com o Ju Pavan. Inclusive, como solicitar a aposentadoria para quem realiza a contribuição do INSS, entre tantas outras perguntas que nós separamos aqui. Daqui a pouquinho o bate-papo vai rolar. Mas antes, nós temos lá o nosso WhatsApp. Coloca lá na tela, 3360-1101, e está no cantinho ali, ó, 3360-1101. Esse é o nosso contato direto para você enviar sugestões de pauta, ideias de assuntos que nós já trouxemos aqui, mas muitas vezes você não conseguiu acompanhar, enfim, e também interagir com quem está conosco. Mas deixa eu fazer um adendo aqui sobre ideias, sugestão de pauta. Biel, grava isso, coloca também na rede social. Pode gravar. Vamos lá. Eu quero saber de você. Meu povo, brincadeiras à parte, mas vamos lá. Eu quero pedir para você sugestões de pauta, assuntos que vocês querem assistir aqui na TVC Panorama. A sala do Muito Mais com o Ju Pavan está aberto para todos vocês. Vão enviando sugestões de pauta, o que vocês querem assistir, se é algo relacionado à cultura, sobre comportamento, bem-estar, qualidade de vida, saúde, educação, o que você quer assistir aqui no Muito Mais com o Ju Pavan. O debate, qual assunto você quer assistir? Porque aqui quem manda são vocês. Pode enviar para cá no 3360-1101 ou também enviar para as redes sociais aqui da TVC Panorama. Deixa eu iniciar conversando com a minha convidada, doutora Aniele. Tudo bom, doutora Aniele? Tudo bem, muito obrigada pelo convite novamente. Fico sempre feliz de vir aqui conversar um pouquinho sobre Previdência. Pois então, um assunto
que traz inúmeros questionamentos, as pessoas têm muitas dúvidas, e agora com o novo salário mínimo, não foi diferente, né, doutora Aniele? E aí, doutora Aniele, eu até falei ali sobre a questão da contribuição relacionada à aposentadoria. Para quem realiza a contribuição do INSS, como solicitar a aposentadoria? A aposentadoria, ela é feita, o pedido, né, o requerimento, pela agência do INSS, tu pode ir presencial no INSS lá, como fazer os ímpios e os maios, né, as piadinhas, mas tu pode fazer pelo telefone no 135, que é o telefone oficial do INSS. Mas também pode ser feito com advogado, né? E quais são os principais documentos que você precisa ter em mãos para solicitar? Perfeito. O principal documento que a gente não pode esquecer é documento de identidade, RG, CPF, com a tua foto atualizada, com o local de nascimento, nome de pai, mãe, enfim, e carteira de trabalho e as guias de recolhimento. Se as guias não estiverem, não tem como mais, né? Aí os comprovantes de pagamento eu acho bem importante levar. Com relação à aposentadoria e ao novo salário mínimo, quais são as regras que mudaram agora neste ano? Bom, então a gente teve a principal mudança que foi referente à contribuição, né? Que as contribuições que são feitas abaixo do salário mínimo, elas são prejudicadas, né? E também a gente trouxe duas mudanças, né? De aposentadoria, que tiveram ali seus requisitos aumentados, né? Que a cada ano vai aumentando um pouquinho, que é a idade mínima progressiva e a de pontos. E tem as consequências, né, de contribuir abaixo do salário mínimo também? Sim, sim. O recolhimento feito abaixo do salário mínimo, ele é extremamente prejudicial depois da reforma da Previdência aos empregados, que antes não tinha consequência, né? A pessoa trabalhava 2, 3 dias, depois saía do emprego, não tinha problema. Hoje em dia, se essa pessoa não recolhe pelo menos ali pelo salário mínimo, esse mesmo é contado para tempo de contribuição, o que é bem complicado, né? Que daí o segurado ele é obrigado a corrigir isso. Tem 3 formas, né, que a gente pode efetivamente pagar, que a maioria não quer, porque é uma contribuição um pouco cara, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode fazer o agrupamento de competências, quando a gente tem várias competências abaixo do salário mínimo, a gente pode juntar todas e transformar numa só. Ou a gente pode utilizar o excedente, que é quando tem as contribuições, né, acima do salário mínimo. Então, a gente utiliza aquele restinho acima do salário mínimo para conseguir o salário mínimo naquela outra contribuição que estava abaixo. Nós estávamos acompanhando uma pesquisa que o Brasil bateu recorde de contribuintes relacionados ao INSS, né? Tem até uma pesquisa, não sei se está lá na tela, que o aumento nos empregos com registro no país é o principal motivo para o Brasil ter batido esse recorde. O número de trabalhadores contribuindo para o INSS, ele nunca foi tão alto. Olha ali, no terceiro trimestre de 2023, mais de 64 milhões de empregados destinaram uma parcela do salário para o INSS, segundo o IBGE, né, a fonte do IBGE. E é importante nós falarmos sobre isso também, né, doutora? Sim, eu vejo assim, que principalmente depois da reforma da Previdência, as pessoas elas mudaram positivamente, a grande maioria, a ideia que eles têm sobre o INSS, porque a gente precisa fazer o recolhimento, né? É um tributo, então ele tem uma natureza obrigatória. Então, já que a gente vai fazer, a gente tem que entender o que a gente está contribuindo, por que a gente está contribuindo e para quais benefícios a gente está contribuindo, né? E o novo salário mínimo? 1.412, olha só. Perfeito. Trouxe aqui um quadro. Então, o salário mínimo de 1.412, temos as contribuições nas 3 alíquotas, né? 5%, 11% e 20%. A de 5% a gente tem para os contribuintes facultativo baixa renda e o MEI, 11% no plano simplificado e 20% que eu costumo chamar carinhosamente de alíquota completa, que essa lhe dá direito a todos os benefícios. Então, ali na alíquota de 5%, a gente tem um valor de R$ 70,60, de 11% R$ 155,32 e na nossa alíquota completa R$ 282,40. E sobre o código para contribuição, o que é e qual é o código? Perfeito. Também trouxe alguns quadrinhos aí, e daí eu acho bem interessante a gente falar um pouquinho sobre cada tipo de código e porque ele é destinado, né, para o contribuinte facultativo e para o contribuinte obrigatório, que é o contribuinte individual, né, que ali está o autônomo, que desde 90 e poucos já não é mais autônomo, mas para a gente entender, né, o contribuinte facultativo é aquela pessoa que ela não tem obrigação de contribuir, até porque ela não trabalha, enfim, é o estagiário que está recebendo uma graninha ali no estágio, mas quer ter qualidade segurada no INSS. Então, daí a gente trouxe na modalidade de mensal e trimestral. Pessoalmente, como advogada, eu não gosto muito da modalidade trimestral, porque quando vai fazer o desagrupamento das competências, costuma dar um pouquinho de dor de cabeça, sabe? Isso até
já conversado com alguns colegas servidores do INSS, né? Mas ali eu trouxe na alíquota completa de 20%, de 11% e 5%. Lembrando que o contribuinte facultativo que contribui na alíquota de 5%, que é o contribuinte baixa renda, ele precisa ter validada a qualidade de baixa renda perante o INSS, é um processo feito ali por dentro do site do INSS, bem tranquilo também. Então, dali ele geralmente, né, contribui 14,06 na de 20% no mensal, 14,73 no mensal de 11% no plano simplificado e no 19,29 no plano mensal de 5%. E aí depois ali para o contribuinte individual, que daí seria o próximo quadro, tem o de 20%, que é essa qualidade da alíquota completa, que é o 1.007, o tradicional 1.007, e no plano simplificado mensal 11,63. O MEI, ele não faz nenhuma contribuição direta, até porque ele é uma modalidade de contribuição simplificada. Simplificada. Isso, até as contribuições assim, dos tributos são simplificadas, então estão todas numa guia só, que é a guia DAS. Então ele não fica responsável diretamente, assim, né, de emitir aquela guia do INSS, mas ele vai fazer o recolhimento ali por aquela guia. E cresceu bastante, né, os MEIs? Bastante. E assim, ó, parte de mim fica feliz porque está se regularizando o serviço e daqui a pouco eles vão para um simples, daqui a pouco para uma sociedade limitada e aí vai. Mas outra parte fica um pouco apreensiva porque eles não têm, talvez, alguma informação de que essa contribuição dos 5% e do 11% ela não conta para tempo de contribuição. Não conta. Não conta. O que tu acha que isso deveria ter uma divulgação maior? Porque assim, a partir do momento que você busca fazer uma MEI, para que você tenha ali o seu registro, enfim, essa informação, ela é dada, será na hora? Olha, não sei se é dada, mas ela é pouco propagada. Divulgada. Eu sempre estou falando lá no meu Instagram sobre isso. Gente, ó, a alíquota de 5% e 11%, a gente não vai contar para tempo de contribuição. Ela conta para carência, tu vai ter direitos a benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade, por aí vai, só que para contribuição tem que ser a 20%, que é a chamada alíquota completa. Que é a alíquota completa, Isso. Ou seja, 20%. E com relação aos jovens, para iniciarem a sua contribuição ao INSS para longo prazo? Bom, a dica que eu sempre dou é fazer um planejamento previdenciário, porque ali é um estudo personalizado, perfeito assim para ti, e a gente vai ajustando conforme forem passando os anos. Mas o principal, empregado não vai ter como escolher fazer a contribuição ou não. E o contribuinte individual a gente pode ter alguns ajustes, né? Então é bem interessante fazer o planejamento. Apesar de que, minha opinião, eu acredito que a maioria só vai se aposentar por idade, a não ser aqueles que já estão contribuindo há muito tempo. Que já estão há mais tempo. Isso. E sobre a contribuição para os autônomos em 2024, teve algumas mudanças? Só a mudança referente ao salário mínimo, né? Lembrando que o contribuinte individual que contribua sobre a alíquota de 20%, ele faz sobre o seu rendimento bruto. Os outros, eles não têm escolha, né? Então, eles vão ter que fazer ali sobre o salário mínimo, não vai ter escolha já. O de 20%, ele vai ter sobre os rendimentos, sempre limitado ao teto do INSS. Ô, doutora Aniele, com relação a tudo que nós abordamos aqui, as modificações, a questão da contribuição, enfim, é importante o contribuinte sempre ficar atento a essas mudanças, né? Até porque essas atualizações, buscar sempre as informações relacionadas a essas atualizações, para que quando haja dificuldade, eles possam procurar profissionais qualificados que vão trazer essas informações, porque com relação a esse assunto existem inúmeras dúvidas, né? Ainda mais aquele novo contribuinte, o jovem que conseguiu agora o seu primeiro emprego. Então é importante até você como profissional direcionar também essa área. Qual é a conclusão que você traz de todo esse assunto para quem está nos acompanhando agora? Perfeito. Continuar contribuindo, porque principalmente essa contribuição é um tributo, então se tu não paga, tu está devendo à Receita Federal e eles têm total autonomia para executar esse valor de ti, né? Mas confiar que a gente vai se aposentar uma hora e também lembrar que a nossa vida não se resume só à aposentadoria, que a gente pode, por um acaso, morrer e deixar dependência, que a gente nunca quer, né? E a gente pode ficar doente e se afastar do trabalho, então a nossa garantia que a gente vai receber esse valor do INSS é justamente ter a qualidade segurada e estar contribuindo para o INSS. Tem pergunta do público na tela? Coloca lá a primeira pergunta, vamos acompanhar. Deixa eu ver. O Saulo de Florianópolis. Estou contribuindo há 10 anos com o INSS, mas sofri um acidente e estou solicitando o meu auxílio-doença.
Como a nova regra do salário mínimo se aplica, doutora? Perfeito. Primeiro, o que não dá para entender direito ali é se ele está contribuindo na qualidade de empregado ou contribuinte individual, né? Mas se ele contribui, ele mesmo faz o próprio recolhimento e ele sempre contribuiu sobre o salário mínimo para o INSS, o salário de benefício dele vai ser com o novo salário mínimo. Baseado no novo salário mínimo. Exatamente. Agora, se por um acaso ele contribuía sobre outros valores, 2.300, 2.400, enfim, acima do salário mínimo, é feita um cálculo, né? O salário-benefício, ele é calculado e daí ele é multiplicado por 91% das contribuições. Não pelo salário mínimo, mas e sim pelo todo que ele recebe. Exatamente. Tá. Vamos lá na próxima pergunta, coloca lá na tela. Bom dia, a Cláudia lá de Itajaí. Bom dia, Cláudia. Qual a idade mínima para fazer a solicitação do meu benefício depois de contribuir ao INSS? Bom, a gente também entra naquele caso, né? Que são muitas regras, então a gente fica um pouco insegura de dar logo uma resposta de cara, né? Mas hoje em dia, a menor idade que a gente tem, com pelo menos 30 anos de contribuição, é 58 anos e 6 meses, tá? E será uma aposentadoria por idade, 62 anos e 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. Coloca lá na tela a próxima pergunta, vamos ver onde vem, da Ângela aqui de Camboriú. O que fazer em caso de atraso da contribuição do INSS? Eu ia te fazer essa pergunta antes. Ângela, essa pergunta, meu Deus do céu, a gente pode ficar um programa inteiro falando sobre ela porque é muito detalhado. Isso ali a gente realmente tem que sentar Porque pode acontecer, né? Com certeza, todo mês a gente precisa fazer o recolhimento até o dia 15, referente ao mês passado, né? E se a gente deixa de contribuir, é o que eu sempre falo, não contribui em atraso, sem antes conversar com o advogado que vai fazer a análise dali do caso, se é possível fazer esse recolhimento. Por quê? Se a gente faz esse recolhimento e só por desespero, porque está querendo se aposentar logo de uma vez, a gente corre risco de rasgar dinheiro, porque esse período não vai contar para tempo de contribuição e nem carência. A gente tem outro cenário se a pessoa já contribuía como contribuinte individual ou facultativo, né, e quer fazer esse recolhimento. Via de regra, o facultativo não pode fazer recolhimento em atraso, primeiro de tudo. Agora, se o contribuinte individual resolve fazer esse recolhimento, porque esqueceu de fazer, enfim, seja por qual motivo, ele precisa ver se ele perdeu a qualidade de segurado ou se ele não perdeu a qualidade de segurado. Se ele perdeu, aí o recolhimento serve para nada. É melhor seguir fazendo, né, a contribuição, né, obviamente ela vai contar para o tempo de contribuição, mas o que a gente sempre precisa, geralmente... Mas conta para o tempo da contribuição. Conta para o tempo de contribuição, mas não vai contar para a carência. Agora, se por um acaso não perdeu a qualidade de segurado, aí ele vai contar para tempo de contribuição e carência. E também tem que respeitar o limite ali dos 5 anos, porque se tu vai fazer esse recolhimento por mais de 5 anos, assim, né? A partir de hoje, né? O retroativo, 5 anos, tu precisa comprovar o exercício dessa atividade. Fazer retroativo. Isso. É possível, então? Uhum, sim, com certeza, plenamente possível. Só que precisa ser bem analisado, estudado, porque senão corre risco de rasgar dinheiro e a gente não está afim disso. Por isso que é importante buscar profissionais que vão trazer todas as informações relacionadas a essas atualizações, que sempre tem. Aí vai querer fazer de qualquer jeito, como tu estás falando, capaz de rasgar dinheiro. E ninguém quer, né? Exatamente. Próxima pergunta, coloca lá na tela. Fernanda de Camboriú também. Qual a diferença entre o salário familiar e o salário maternidade? E como solicitar este benefício? Então vamos lá, o salário família... Minha cara de dúvida, assim, eu fiquei na dúvida agora. Salário família, ele é pago para famílias assim que tem o recolhimento, né? O valor total da família é inferior a 1.800, mais ou menos. Então, é pago ao empregado doméstico e também ao trabalhador avulso. O contribuinte, ele, só para entender, o contribuinte, ele comprova que o salário de todos os membros da família dá de 1.800 para menos. Isso, aí ele consegue solicitar o auxílio. Isso, consegue solicitar o salário família. Agora, o salário maternidade, ele é destinado para mulher que adotou, engravidou, não só a mulher, também como o homem, né, que engravidou, ou a esposa veio a falecer e ficou cuidando da criança, aquele que também está com a guarda de uma criança, né, seja judicial, enfim, e ele não tem nenhuma limitação de renda. E esse é o único salário que ele supera ao teto do INSS, porque a mulher recebe a integralidade do que ela já recebia no emprego. Doutora, e quem tem algum familiar PCD, ou que precisa de uma atenção, um atendimento especial, qual seria a indicação? Então, a gente também vai para uma análise, ver bem certinho. Vou dar um exemplo, alguém que foi diagnosticado com autismo na família
e a mãe ou o pai, enfim, precisa ter mais tempo para poder cuidar. Perfeito. Então, vai também da análise da família, né? Como um todo, qual que é o recebimento. Nesse cenário que tu está me dizendo, a gente seria adequado procurar buscar o BPC. O BPC. Isso. Mas também a gente pode buscar outras coisas, né? Vai ser bem de análise ao caso a caso mesmo. Tem mais perguntas? Era mais uma? Coloca lá na tela. Jéssica, aqui de Balneário Camboriú. Quais as principais regras e benefícios para quem está na categoria empregado doméstico? O empregado doméstico, ele tem todos os direitos que os outros contribuintes também têm, né? Como o autônomo, o empregado registrado, né? Todos os benefícios. Ele consegue, desde 91, ele também consegue o auxílio acidente, então não vai ter maiores dor de cabeça. Doutora Aniele, muito obrigada pela tua participação, né? Concluindo aqui esse assunto, logo compreendemos como é importante estar de olho nas atualizações e buscar orientação caso haja alguma dificuldade em compreender sobre esse assunto. Tem os advogados, enfim, profissionais que vão trazer todos os esclarecimentos possíveis para que você, contribuinte, não saia perdendo, mas também possa seguir da forma correta. Obrigada mais uma vez, doutora Aniele. Eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo, é rapidinho, e no próximo bloco teremos muito mais para vocês. Não saiam daí.